Eis uma floresta desconhecida, sem paralelo na Europa. Picos de cortar a respiração e animais raros. Aves de rapina gigantes encontram o seu último reduto nestas paisagens de sonho. Os habitantes da montanha, pequenos e grandes, vivem num mundo composto por água, rochas e floresta. Durante todo o ano, as cores das estações convidam a uma viagem até ao mundo invulgar da montanha. O lado selvagem dos Pirineus. A Sinfonia das Cores. No sudoeste da Europa, desde o Atlântico até ao Mediterrâneo, os Pirineus estendem-se ao longo de cerca de 400 quilómetros e formam uma barreira natural entre a França e a Península Ibérica. Parece impossível uma região montanhosa ser assim tão diversificada. Desde os cumes suaves junto ao Atlântico, passando pelas elevadas cordilheiras da zona central dos Pirineus até ao Mediterrâneo, a grandiosidade das paisagens rochosas é notável. Trata-se de um mundo cheio de segredos. Uma terra incógnita na Europa de hoje. Com 3.404 metros de altitude, o Aneto é o pico mais alto dos Pirineus. Domina uma cordilheira que surgiu na mesma altura que os Alpes, há cerca de 80 milhões de anos. É o habitat do extremamente raro quebra-ossos. Manolo Graça e Juan Palacet converteram o seu passatempo num trabalho a tempo inteiro. Trabalham para o Parque Nacional de Ordesa, em Espanha, localizado na zona central dos Pirineus. Para eles, a conservação do quebra-ossos tornou-se uma missão de vida. Em todas as zonas montanhosas do centro e sul da Europa, os quebra-ossos gigantes foram perseguidos durante muito tempo com espingardas, veneno e armadilhas. O resultado foi um extermínio quase completo, sendo que só aqui nos Pirineus é que uma pequena população conseguiu sobreviver até hoje. Os quebra-ossos são extraordinários em vários aspectos, e não só para os conservacionistas. Com uma envergadura de asa que pode chegar até aos 2,90 metros, pertencem às maiores aves de rapina da Europa e às mais poderosas aves voadoras do mundo. O seu período de incubação é também dos mais longos no mundo da ornitologia. Desde o início da construção do ninho no outono até as jovens aves levantarem voo, passam 10 meses. Aqui, bem escondidos nos maciços rochosos dos Pirineus, vivem 140 casais de quebra-ossos. Mas são poucos os que se deixam observar como estes dois. Há 4 anos que Manolo e Juan descobriram um ninho e desde então acompanham a criação de todas as ninhadas. Os quebra-ossos são quase sempre monogâmicos e todos os anos utilizam o mesmo ninho. Os quebra-ossos adultos não se destacam apenas devido à sua marcante plumagem vermelha. São sobretudo as penas da barba semelhantes à seda que têm no bico que os tornam inconfundíveis. O Parque Nacional de Ordesa, em Espanha, faz parte das paisagens mais espetaculares dos Pirineus. Os seus desfiladeiros selvagens fazem lembrar o Grand Canyon, na América. Em 1918, o rei de Espanha declarou-o área protegida e 80 anos mais tarde foi considerado Património Cultural da Humanidade pela Unesco. Quem descobre os Pirineus a pé, sente a força e a paz que as montanhas transmitem.
Aqui não existe tráfego intempestivo, nem multidões que perturbem o local com ruído e cheiros. Nunca aqui viveram muitas pessoas. Neste mundo inóspito, era praticamente impossível praticar a agricultura e a pecuária. A vida sempre foi difícil para os habitantes desta região. No lado espanhol dos Pirineus, nos bons tempos, era frequente surgirem pequenas aldeias que, passado pouco tempo, eram abandonadas. Um exemplo particular é o Pueblo de los Gatos, a aldeia dos gatos. Aqui todos têm nome. Murli, Pablo, Pedro, Sofia, Carla e assim por diante. Vivem com os pardais nas casas e jardins que os seus antigos donos tiveram de abandonar involuntariamente há muito tempo. Durante a Guerra Civil Espanhola, travaram-se aqui duras batalhas. As tropas republicanas entrincheiraram-se nesta área e perderam contra os atacantes fascistas do general Franco. Os habitantes fugiram e a maioria nunca mais voltou. Só os gatos permaneceram. Em meados de outubro, as florestas dos Pirineus transformam-se num mar de cores espetacular. No espaço de poucos dias, as folhas das árvores passam de um verde uniforme para tons de vermelho, amarelo e cor de laranja. Quem se atrever a passar aqui um verão, nunca mais se esquecerá dos Pirineus. É uma festa para os sentidos. Com as luminosas cores do outono, começa também a época alta do quebra-ossos. É vê-lo deslizar como se fosse ultraleve. O seu território tem várias centenas de quilómetros quadrados e passa agora diariamente muitas horas a voar sobre as montanhas, à procura de alimento, mas também atento ao melhor local para fazer o ninho. Desde sempre que as cores das montanhas também atraem artistas aos Pirineus. O pintor José António Yanis imortaliza em tela os vales e cumes mais bonitos. Já registou com o pincel centenas de impressões da paisagem. António procura frequentemente inspiração nos Pirineus. Adora as montanhas onde vivem os quebra-ossos. Para ele, esta paisagem é o expoente máximo da natureza inalterada. Para os ornitólogos Juan Palacete e Manolo Graça, o final de outubro significa o começo dos momentos de maior euforia do outono. Todos os dias saem para observar os abutres no Parque Nacional de Ordesa. Tudo parece correr às mil maravilhas. Conseguem observar os seus protegidos quase todos os dias, nas proximidades do castelo, no Rochedo. Para os quebra-ossos, começa agora a época de acasalamento. É claro que a observação é sempre feita a partir de uma distância segura. Manolo e Juan não querem incomodar as aves de rapina. O casal de quebra-ossos estabelece os seus laços conjugais. Os parceiros pretendem passar também o próximo ano juntos e esperam ter descendência. É a primeira vez que este casal se reproduz e ainda é tudo muito experimental. Só pouco antes de serem postos é que os ovos são fecundados. A plumagem de acasalamento deve cair. A cor vermelha indica que tomou um banho de lama rica em óxido de ferro. Aquele que apresentar um ar mais luminoso terá mais hipóteses de encontrar o parceiro perfeito. No outono, os ventos quentes mostram um espetáculo inolvidável no céu.
parecem ovnis, mas são nuvens estacionárias cujas correntes de ar são especialmente temidas pelos pilotos. Quem cai aqui dentro é sugado inexoravelmente para cima, como se estivesse num elevador. A partir do início de novembro, o inverno instala-se lentamente nas montanhas dos quebra-ossos. Acima dos 2000 metros de altitude, cai a primeira neve e nos cumes já faz um frio de rachar. Quebra-ossos em voo. É raro conseguirmos observá-los em exibições de tanta beleza. Com uma envergadura de asa de quase 3 metros, planam sem um único bater de asa, como se fossem penas ao vento. O voo não poderia ser mais perfeito. Precisam diariamente de uns bons 300 gramas de alimento, mas que são difíceis de encontrar. No entanto, desde que a paisagem não esteja coberta de neve, também encontram pequenas ossadas para se saciarem. Num voo baixo, o quebra-ossos controla com um olhar penetrante os cumes e os cantos dos rochedos, os vales e os desfiladeiros à procura de carcaças. Quando, de repente, as nuvens escurecem o céu e as tempestades rugem por cima dos cumes, o ambiente torna-se quase apocalíptico. No espaço de poucas horas, a temperatura diminui até aos 0 graus Celsius. Mesmo nos vales, é impossível deter o vento. Ao longo de 4 meses, serão a neve e o gelo a determinar a vida nas montanhas. O inverno irá enfeitiçar os Pirineus, mas também exigirá o seu tributo. No caso dos quebra-ossos, acontece algo muito especial. Desde há alguns dias que um segundo macho visita o casal que está a nidificar. Embora os quebra-ossos sejam monogâmicos, muitas vezes é possível observar estes trios. As fêmeas podem assim escolher o macho mais forte para com ele gerar descendência. Mas também acasalam frequentemente com o outro, para o motivarem a ajudar a ninhada que aí vem. Trata-se de um requintado método para assegurar a sobrevivência das valiosas crias.